Queremos falar hoje sobre renascer ou re-renascer. Melhor diríamos renascer e ou re-renascer. Você nunca pensou no fato de que Deus é usuário da renovação constante? É uma flor que dura por alguns dias, mas que logo murcha e cai em suas pétalas, e assim as demais flores também. Se tudo ficasse estático no momento em que as flores fenecem, o mundo então não seria tão alegre com suas cores. Acontece que as flores renascem, e quando algumas morrem e secam-se, muitas outras renascem e se abrem à procura da luz. Algum tempo atrás, um vulcão entrou em erupção na ilha de Krakatoa, reduzindo tudo a cinzas em seu derredor. Hoje, Krakatoa está toda verde novamente porque a erva do campo e as árvores deixaram as suas sementes que ficaram sobre a terra e germinaram e deram seu fruto e, com isso, perseveraram em ter novamente a sua espécie viva naquele lugar. A vida foi renovada, pois essa é a ordem de Deus. Se olharmos bem para o relato da criação de Deus, vemos também que Deus criou animais de toda espécie, grandes e pequenos. Esses animais encheram a terra, trazendo glória ao seu Criador, que manifestou imensa sabedoria e alegria em os criar. Mas diz a Bíblia também que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança um certo dia. E ao homem foi dada a sua companheira idônea, e viu Deus que isso era muito bom. Como que num acidente de percurso, o homem pecou contra a ordem de Deus, então eis que toda a nossa raça começou a morrer. E assim, a morte imperou, até que na plenitude dos tempos, a morte foi tragada pela vitória de Cristo, renovando a vida. Antes da plenitude dos tempos, porém, houve um dilúvio que reduziu o número de pessoas a apenas 8 em toda a face da terra. O dilúvio destruiu pessoas, animais e vegetais, reduzindo o quadro de vida na terra somente a peixes, crustáceos, alguns mamíferos e água, muita água. O verde tinha sido coberto com um imenso azul das águas, e a vida parecia ter se acabado na terra. Saindo Noé e sua família da arca, logo descobriram que o mundo estaria recomeçando, e um novo dia, uma nova luz e uma nova alegria. Florestas foram renovadas e a vida em si estava já revivendo novamente. Muitas e muitas vezes Israel pecou contra o Senhor, que então o perdoou do seu pecado, refazendo nova aliança com seu povo. Se você podar os galhos de uma videira ou de alguma outra planta, logo vai ver que o verde e a vida não se acabaram, mas eles renovam-se a cada dia. Quando Deus fez a natureza, Ele planejou para que esta obedecesse a sua lei de renovação sem grandes entraves. E o Senhor nos criou com capacidade para glorificar o seu santo nome, mas muitas e muitas vezes temos que lutar contra indisposições, falta de vontade ou ainda contra adversário que não gosta do louvor a Deus. E quando Satanás conseguiu envolver o homem e a mulher no caso do Jardim do Éden, parecia que tudo estava perdido. A morte entrou na raça humana. Dali para frente, o homem começou a morrer, a viver menos, deixando ainda um rastro de pecado atrás de si. E dali para frente, o mundo ficou às voltas com incertezas, trevas, coisas que desagradavam ao Senhor. Nações e tribos inteiras ficaram sem conhecer que estas também estavam andando em trevas até chegar a conhecer a palavra sobre Cristo Jesus, o Messias. Vejo a Jesus neste mundo, e qual foi a sua obra? Cegos enxergaram, paralíticos levantaram-se e andaram com a maior naturalidade desse mundo, e leprosos eram curados por uma só palavra. Jesus transformou água em vinho, revelando que Ele deseja transformar nossas vidas também. E certo dia, após uma pescaria infrutífera, Jesus no barco de Pedro lhe disse para lançar novamente as redes. Pedro lançou apenas sobre a palavra de Jesus. O barco não estava então
aguentando o peso de tantos peixes e teve que pedir ajuda a outro barco para poder levar tamanho resultado até a praia. Aquela pesca era uma profecia. Pedro se atemorizou e disse ao Senhor para que se afastasse dele, porque ele era um homem pecador. E Jesus lhe respondeu: não temas, pois de agora em diante eu os farei pescador de homens. Um ministério profundo, um discipulado maravilhosamente cheio de milagres e mais milagres. 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para multiplicarem mais e mais, mais e mais, e mais e mais, até fartarem a todos, e sobraram ainda 12 cestos. Você já reparou, ao morrer Lázaro, algo como uma conformação inconformada estava junto às suas irmãs. Lázaro estava morto fazia 4 dias, mas nem isso foi obstáculo para que os discípulos deixassem de ver que a morte para Jesus não é o fim para a vida, pois que Jesus é o Deus que renova as forças, o vigor, a saúde e dá a nova vida. Jesus um dia teve que morrer numa cruz, debaixo dos olhos tristes e incrédulos dos seus amados, que esperavam para ver se ele ainda não faria o milagre descendo ali e fazer seus inimigos crerem nele. Só que isso não aconteceu. Jesus morreu, e com isso morreram também a fé, a esperança, a alegria e a vida dos seus discípulos amados. Parecia que a sua disposição de enfrentar a tudo e a todos por causa do Senhor estava vencida. Pedro, que havia cortado a orelha de um dos soldados, então estava chorando pelos cantos, escondendo-se dos sacerdotes e dos judeus, e parecia que aquela bênção de vida abundante que ele nunca mais experimentaria, porque Jesus tinha morrido. No primeiro dia, no domingo, logo que Pedro viu então a Jesus vivo, face a face, ali frente a frente com ele, o seu coração pulou de felicidade novamente. Se alguém como o diabo estava pensando que Pedro nunca mais iria sorrir em sua vida, se enganou. Renovação é o que houve com Pedro naquele dia. Dias depois, porém, parece que Pedro estava se esquecendo daquele chamado de Jesus junto à rede dos seus discípulos, ex-pescadores, e foi pescar no lago Tiberíades novamente. Outra vez, nada de peixes. Então alguém na praia grita para lançar as redes logo ali à direita do barco. Obedecendo aquela voz, fizeram assim e pescaram uma rede cheia de grandes peixes. Novamente era Jesus, para lhes dizer: não desanimeis, eu vim renovar o vosso chamado, a vossa esperança, a fé e o vosso amor, e lhes dizer: lançai a rede novamente. E eu pergunto ao querido ouvinte: quantas vezes você não falhou com Deus? Jesus diz a você então: vamos tentar novamente. Venha caminhar comigo. Se você, ouvinte amigo, quer experimentar uma nova vida de alegria, vamos orar juntos agora. Diga: amado Senhor, eu venho agora entregar todas as minhas falhas a Ti e te pedir que me perdoes as minhas culpas e transforma meus fracassos em novas esperanças, nova vida, pois novamente quero a Ti. Deixa-me, Senhor, caminhar a Teu lado e dá-me ser renovado em vida e em espírito, em nome de Jesus. Amém. Existe um amigo, é fiel, verdadeiro, Jesus, 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 Jesus. Sem Jesus não consigo ter um instante de paz. Jesus Cristo me amou, deu minha vida eterna. Sem Jesus não consigo ter um instante de paz. Jesus Cristo me amou e me libertou, deu minha vida
eternal. Porque muitos pensam que não há solução para os muitos problemas que vêm lhe assolar. Existe um amigo, é fiel, verdadeiro, Jesus, 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 Jesus. Sem Jesus não consigo ter um instante de paz. Jesus Cristo me amou e me libertou, deu minha vida eterna. Sem Jesus não consigo ter um instante de paz. Jesus Cristo me amou, me libertou, deu minha vida eterna.